mais ou menos, eu não senti firmeza não. Mas é bom estarmos juntos para louvarmos o nosso Deus. Vamos agradecer o pessoal do louvor que nos ajuda, a parte técnica, né? Obrigado. Ela tão envolvida aqui, né, Dani? Tinha hora que ela ficava louvando o Senhor, eu soprei. Dani, baixa o slide. É verdade. É bom, aqui é feito no Espírito, né? Em verdade. É glória. Obrigado. Mas só uma informaçãozinha rápida. Júlio falou que eu levaria qualquer doação para o projeto, mas o pastor Denis também pode levar, então você não precisa esperar só quando eu estiver aqui. Você pode trazer qualquer domingo a sua doação, e o Denis ou eu, a gente leva lá a bolacha para as crianças do projeto, ou qualquer item de alimento não perecível, biscoitinho, suquinho, batatinhas, enfim, a gente leva lá para as crianças. Olha, é bom demais estar com vocês. Ontem nós tivemos jantar lá em Mogi, foi muito bom. Mas eu ainda estou meio sonolento, cheguei tarde demais em casa, estou acostumado com essas coisas notívagas assim, né? Cadê o Caetone? Não é Caetone? Caetone Cortez chegou, estava já bocejando, a noite vocês foi longa, hein? Depois não quero saber direito dessa história. Mas foi muito bom, foi um recorde. Foi o jantar que nós mais tivemos participantes esse ano. Foi muito legal. Até Gerson estava me falando, né, Gerson, que você não deu, né? Chegou, foi marcado, quando foi ver já tinha acabado as vagas. Então, o próximo evento você corre para não ficar de fora, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o quarto livro dos Salmos. E eu vou tentar fazer isso rapidamente. Eu gostaria de começar compartilhando com você uma conversa que alguns amigos tiveram num jantar em Maine. Eles estavam falando dessa pequena cidade chamada Flagstaff. O que acontece é que naquele lugar eles iam construir uma grande represa e um dique. E você sabe que quando barragens grandes vão ser construídas, pequenos vilarejos, bairros, eles acabam sendo totalmente alagados e ficam submersos. E era a situação de Flagstaff. Eles sabiam que dali 6 meses, 8 meses, aquele lugar não existiria mais. E o que chamou a atenção desse homem é que as casas começaram a ficar abandonadas. As pessoas não pintavam mais, não cortavam mais a grama, não cuidavam mais dos seus pertences ali. E muito antes de que a cidade fosse inundada, ela já estava completamente deteriorada. E a lição daquele homem, no bate-papo com os amigos no jantar, era a seguinte: quando nós não temos fé no futuro, quando a gente não tem esperança em relação ao futuro, nós perdemos o poder para viver hoje. E não é assim? Imagine se você soubesse que o seu negócio, a sua empresa, fosse fechar, falir daqui 6 meses. Você colocaria energia nisso? Você levantaria amanhã para ir para o trabalho? Não. Imagine se você conseguisse considerar que a sua saúde, não importa o que você faça, daqui 2 meses acabou. Será que você vai se importar muito com a dieta, com tudo isso? Provavelmente não. Porque quando nós perdemos a fé no futuro, a esperança de que amanhã poderá ser melhor, a gente perde o poder para hoje. Quando nós trabalhamos com casais, com famílias, é exatamente isso. É muito difícil você ajudar um casal que não acredite que amanhã aquele relacionamento pode ser melhor. E a palavra de Deus nos apresenta no chamado quarto livro dos Salmos exatamente essa crise. É a crise de como é que vamos viver o amanhã se tudo aquilo em que nós depositamos a nossa esperança se foi. É esse o ponto. Se tudo aquilo em que você depositou a sua esperança, ou que te dava fé para amanhã, se foi, onde recobrar isso? Onde renovar isso? O dilema do povo de Israel é que depois de terem peregrinado no deserto, conquistarem a terra prometida, estabelecerem um sistema monárquico, terem um rei para lhes representar, ter um sistema legislativo, agora eles eram exilados num país que não era deles, morando em casas que não pertenciam a eles, vivendo papéis que não eram deles. E um rei que não era deles, e um templo que já não mais existia. E a pergunta era, como recobrar esperança quando tudo aquilo,
tudo aquilo que depositamos a nossa esperança se foi. Muitos de nós, queridos, colocamos as nossas esperanças em coisas transitórias, em pessoas, em amigos, em trabalho, em carreira, em dinheiro, no marido, na esposa, num filho. Tinha uma propaganda, acho que era uma empresa de seguro, que mostrava o pai com um menininho recém-nascido, e feliz da vida, olha, você vai crescer, vai ser jogador de futebol e vai sustentar o papai. Aí o menininho chorava e o locutor dizia assim, melhor você arrumar um seguro, né, do que fazer esse tipo de projeto. Mas nós somos assim, nós colocamos a nossa esperança nessas outras coisas. E aí o povo de Israel estava vivenciando a realidade em contexto de que tudo aquilo sobre o que a esperança e a fé deles em relação ao amanhã se sustentava, havia desaparecido. Não tinham mais a terra prometida. Não tinham um rei, não tinham um templo, o seu sistema legislativo já não mais funcionava ali. O que poderia lhes dar esperança quanto ao futuro? É aí, então, que nesse período, o quarto livro dos Salmos é organizado. O primeiro salmo é o Salmo 90. Se você puder, por favor, nós vamos pensar alguns, para a gente ter uma ideia geral desse livro. O Salmo 90 é atribuído a Moisés. Obviamente Moisés não escreveu esse salmo durante o período do cativeiro, mas este salmo foi incluído no quarto livro durante o período do cativeiro. Este salmo nos fala de algo muito importante, a eternidade de Deus. Deus é eterno, e o contraste é apresentado de duas maneiras. Veja só o versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A transitoriedade da vida, da nossa própria vida, da nossa saúde, da beleza que é efêmera, das coisas que nós acreditamos que vão permanecer para sempre. De repente a gente olha e tudo aquilo passa como se fosse um sonho, um vento, como diz a canção, um vento que passou. É assim que a gente passa a ver a própria vida. Mas em contraste com isso, contraste com a eternidade de Deus, com a nossa transitoriedade, nós temos a eternidade de Deus. Olha o versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Enquanto nós somos transitórios e passageiros, Deus é eterno. E Moisés, o autor deste salmo, viveu a experiência de peregrinar com o povo de Israel, deixando o Egito pelo deserto, passando pelo deserto, em que havia escassez de comida, pelo menos da comida que eles gostavam. Passando por um momento difícil de instabilidade, em que durante o dia era uma nuvem que os guiava, durante a noite era uma coluna de fogo. Durante o dia a nuvem os protegia do calor, durante a noite a coluna de fogo os aquecia no frio. E no meio de toda aquela instabilidade, sem rei, sem terra prometida, sem ter casa própria. Aliás, eles moravam em tendas. Eu vi uma matéria recentemente no Estadão de que os moradores de rua em São Paulo agora estão morando em barracas. E você, quando chega de manhã, parece uma área de camping onde eles estão lá. O povo de Israel vivia no deserto assim, montando tendas, não tinham casa. Você, mulher, imagina o que era isso. Você montou a sua tenda, colocou o quadrinho das crianças na parede, e de repente a nuvem começa a mexer sem aviso, porque era assim, a nuvem levantava, começava a andar e toca desmontar a casa e ir embora. E a mulher tinha que desmontar tudo, junto com o filho, junto a filho, marido com asma, e segue o caminho. Instável, mas Deus, o Deus eterno, estava com eles. E o Deus eterno não os tinha desamparado. E essa fé nesse Deus eterno lhes dava esperança em relação ao amanhã. Bom, mas essa não é a única grande lição. A primeira grande lição que temos então é que não podemos colocar nossa esperança naquilo que é transitório. No que você tem colocado a sua esperança? Na sua saúde? No seu vigor físico? No seu marido? No seu pai?
Tem filho que apronta 1001, mas ele acredita que o pai sempre vai tirar ele daquela. Mas um dia o pai não vai estar ali para tirar ele daquela. Um dia o marido não estará lá. Um dia a empresa que você sonhou não poderá fazer muito por você. A sua esperança não deve estar em qualquer um ou em qualquer coisa que seja transitória. A sua esperança deve estar no Deus eterno. O Salmo vai adiante e ele passa a nos falar de outras coisas importantes. Que Deus não é apenas eterno, porque todas as outras coisas são transitórias, mas Deus, ele é um rei. E ele deve ser adorado pela sua majestade. Ele é soberano. Veja o Salmo 93, vamos pensar alguns pontos. Versículo 1 do Salmo 93, assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, e revestiu-se o Senhor, e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Veja a parte A do versículo: reina o Senhor. Vamos dizer isso juntos? 1, 2, 3. Reina o Senhor. Ele é rei. Ele em sua majestade governa o universo. Veja o Salmo 95. O Salmo 95 usa uma figura de linguagem poética para descrever o senhorio dele. Versículo 1: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Deus é eterno, Deus é rei e Deus é o rochedo da salvação. Veja o Salmo 99, versículo 1: reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Reina o Senhor. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Reina o Senhor. Todos os reis de Israel, que eles imaginavam que poderiam livrá-los dos seus inimigos, dos exércitos, dos seus opositores, todos esses reis caíram de alguma maneira. Israel agora considerando o que pode nos dar esperança se não temos a nossa terra, se não temos o nosso rei. Quem pode nos dar esperança? Israel então chega à conclusão de que apesar das dificuldades, apesar de ter perdido tudo aquilo que humanamente lhes dava esperança, eles tinham uma certeza: Deus é eterno e Deus é o nosso rei. Ele reina soberanamente. Meus queridos, essa lição é tão importante, porque quer dizer que todas as vezes que nós tiramos como fonte da nossa esperança Deus, quando atribuímos a nossa esperança, a nossa fé no amanhã, qualquer outra coisa, seja a nossa saúde, seja o nosso dinheiro, veja o que Paulo escreveu no Novo Testamento aos ricos dos seus dias. Abre lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, só para a gente ilustrar esse ponto. Capítulo 6, versículo 17. Se você encontrou, diga amém. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Não coloque a esperança em dinheiro, na economia, no governo ou em qualquer outra coisa. Coloque a sua esperança em Deus. Israel não estava entendendo no primeiro momento que Deus começou a tirar todas aquelas coisas em que eles depositavam a esperança, porque vejam só, quando colocamos nossa esperança em qualquer outra coisa ou em qualquer outra pessoa que não seja o Deus eterno, o Deus que reina, o Deus soberano, nós estamos produzindo ídolos. Um amigo meu tinha uma ideia maluca. Ele queria um dia fazer uma excursão para o cemitério. Já pensou? A ideia dele era reunir todo mundo, de toda a faixa etária, e levar lá para o cemitério. É estranho, né, Isaías? Aí, né? E aí entraria corredor por corredor, pararia num túmulo, olharia a data, veria se tem alguma foto, alguns túmulos põem foto. E ele queria que as pessoas entendessem o seguinte: gente idosa morre, bebezinhos também morrem, adolescentes morrem.
E ele queria que as pessoas entendessem como a vida é instável. Eu não sei se o negócio dele foi para frente, mas era uma ideia. Ninguém queria comprar uma entrada para aquilo, né? Igual convênio funerário, ninguém quer ser sorteado naquele negócio. Mas a ideia dele era mostrar de maneira dramática essa transitoriedade. Olha só então o Salmo 96. Versículo 5. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Algumas pessoas pensam que Israel, durante o tempo da sua história, acreditava que existiam outros deuses, porque você encontra esse tipo de referência no Salmo, os deuses e o Deus. Mas, na verdade, não é isso que está em pauta. Israel não é apenas uma nação que acreditava que o Deus deles estava acima dos outros deuses. Essa não é a ideia. Você tem, por exemplo, o monoteísmo, que acredita num único Deus, o politeísmo, que acredita em muitos deuses, e o enoteísmo, que ensina o seguinte: existem muitos deuses, mas o meu Deus é que é o bom. Não é isso que Israel acreditava. Israel acreditava que todas as outras expressões divinizadas não passavam de ídolos. É o que diz aqui o Salmo 96. Todos os outros deuses não são nada, são ídolos. E o ponto é que todas as vezes que eu e você atribuímos como fonte da nossa esperança e segurança o nosso trabalho, a nossa saúde, o nosso negócio, a nossa igreja, o nosso pastor, aí está frito. Quando atribuímos ali a nossa esperança, nós estamos produzindo um ídolo. E o ídolo é transitório, o ídolo é frágil, o ídolo é fraco e é incapaz de nos salvar. E algumas vezes, nós precisamos entender que algumas vezes Deus permitirá que circunstâncias instáveis venham sobre as nossas vidas, para que a gente veja os ídolos caírem. E quando os ídolos caem, finalmente, de peito aberto, com o coração franco, você pode dizer: eu não tenho esperança no amanhã por causa de A, B, C ou D. A minha esperança está no Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que vive e reina para sempre. Ele é estável, Ele não muda. Todos nós somos como o brilho de estrelas que já partiram. E dentro dessa expressão, o salmista vai nos levando e conclui com o Salmo 101 até o Salmo 106, que é o último livro que compõe o quarto livro, aliás, são os últimos salmos que compõem o quarto livro dos Salmos. Ele fala então da resposta de Israel, ou dos judeus, melhor dizendo, se a gente considerar que nós estamos falando do Reino do Sul. A resposta deles diante dessa constatação é de louvor. Do Salmo 101 em diante você encontra louvor. O Salmo 101, Israel responde com o desejo de viver uma vida íntegra diante de Deus. Veja o versículo 2 do Salmo 101. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. O desejo é: Deus, eu quero viver integramente agora, porque eu sei que o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Rei, o Senhor é eterno, e o Senhor é soberano, o Senhor está orquestrando a história, eu não preciso temer nada, nem ninguém. O Salmo 102 é um salmo de clamor, então. Ouve a minha súplica, cheguem a ti os meus ouvidos. A ideia é: Deus, eu sei que você é tudo isso, mas você é um Deus misericordioso. Você não é só eterno, soberano e rei, mas você é um Deus sensível às minhas necessidades, à minha realidade. O Senhor vem ao meu encontro, eu posso clamar a ti. Então no Salmo 104, ele começa a falar sobre louvores a esse Deus. Aliás, Salmo 103, ele louva a Deus, porque ele sabe que pode dar essa resposta. Veja só, versículo 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome.
O Salmo 104, ele faz uma descrição sobre os atributos, as qualidades de Deus, e mais uma vez o louva. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus, como és magnificente. Tem até um louvor baseado nesse salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória. Bom, e aí é lindo. Deus é assim. E agora Israel, que começa com tanta insegurança, vai chegando à conclusão de que esse Deus ninguém pode tirar deles e, portanto, ninguém pode matar a esperança em relação ao amanhã. E finalmente, então, no Salmo 105, ele fala de como Deus, ao longo das gerações, sustentou o seu povo. E o Salmo 106 termina como um salmo de louvor. O primeiro versículo diz: Aleluia! Aleluia, lembre-se disso, a gente esquece. Aleluia não é em si mesmo uma expressão de louvor. Aleluia é um convite, que significa, literalmente, louve a Deus, diga algo bom a respeito de Deus. Então, quando alguém diz assim, aleluia, qual deve ser a nossa resposta? Glória a Deus. Não deve ser aleluia de volta, porque senão seria como alguém dizer, fala algo bom de Deus, e aí você responde, fala algo bom de Deus. Aí o outro, fala algo bom de Deus. Já viu até alguma situação, aleluia, irmãos, aleluia. Então, irmãos, fala uma coisa boa de Deus, fala alguma coisa boa de Deus. Ninguém fala. Aleluia! O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é eterno, o Senhor é soberano, o Senhor é benigno. O Senhor, Ele se compadece de nós. Aleluia. Este salmo, aliás, todos os livros, lembre-se, Salmos é dividido em 5 livros, e cada um desses livros termina com um salmo de louvor a Deus, todos eles. Porque não importa o que nós estejamos vivendo, nós devemos lembrar que a nossa esperança, a nossa fé em relação ao futuro está em Deus, e Ele não nos desampara. E pelo fato de que Deus não nos desampara, nós podemos louvar esse Deus eterno, esse Deus que é Rei, esse Deus que é soberano. Ele se compadece de nós. Nós não estamos sozinhos. Você não está, nunca estará, se em Deus está a sua esperança. E quando Deus começa a tirar tudo aquilo que parecia ser segurança para você, não é hora de você ficar desesperado, é hora de mais uma vez louvar, porque Deus quer mostrar que Ele está presente. Você pode confiar nele. Todas as outras pessoas, todas as outras coisas são transitórias. Ele não é. Um homem, ele foi atravessar uma avenida muito movimentada, e ele disse para o filhinho dele assim, segurou pelo braço o menino, e falou, agora você segura no braço do papai. E o menino falou, tá bom, papai. Aí atravessou aquela avenida movimentada. Quando chegou lá do outro lado, o menininho disse assim, tá vendo, pai? Eu segurei firme no Senhor, hein? O pai falou, é verdade, mas não antes que eu te segurasse firmemente. Meus queridos, neste livro, neste 4º livro, eu esperaria que a constatação de que Deus é eterno, de que Deus é soberano, que Deus é rei, Deus fosse convidar Israel a obedecer. O rei obedece, mas não é. Esse 4º livro não é um convite apenas à obediência. É um convite de rendição. De dizer, Deus, nós nos rendemos totalmente a Ti. Como as canções que cantamos hoje. Nós nos rendemos. Faça como o Senhor quiser com as nossas vidas. Leve-nos aonde quiser. Nós queremos nos agarrar única e exclusivamente a Ti. Porque, na verdade, Deus já se apegou a nós. Ele tomou todas as iniciativas. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, segunda-feira, comigo ou com você. Eu não sei o que vai acontecer hoje à tarde. Eu não vou fazer falsas promessas. O que eu posso te dizer é que não são os seus pequenos ídolos que vão poder te trazer paz e segurança em relação ao amanhã, mas apenas o Deus eterno. Você quer se render a Ele hoje? Esse é o convite do 4º livro dos Salmos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta manhã.
Obrigado porque o Senhor é eterno. Pai, eu já vi na minha vida tantas falsas seguranças caírem, se desfazerem em pó. Naquele momento, Senhor, foi tão difícil. Mas hoje eu te agradeço, porque aquilo me libertou, Pai. Me ajudou a ver que o Senhor é meu Deus. E todas as outras pessoas, instituições e coisas não passam de pequenos ídolos, quando a nossa esperança é colocada neles. Pai, nessa manhã, juntamente com os meus irmãos, nós queremos nos render a Ti. Nós queremos dizer que a nossa esperança em relação ao amanhã não está em qualquer outra pessoa ou em qualquer outra coisa, mas em Ti. Pai, nós agradecemos pela instrumentalidade das pessoas, agradecemos por irmãos, amigos, esposa, filhos, pessoas que estão próximas e que nos dão encorajamento. Nós amamos, Pai, essas pessoas, agradecemos pela oportunidade de carreira, de trabalho, agradecemos pela nossa igreja e por tantas boas organizações que existem, mas nós não queremos colocar a nossa esperança em nada disso. A nossa esperança, nessa manhã, nós queremos colocar única e exclusivamente em Ti. O Senhor é eterno, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é soberano, e o Senhor se apegou a nós, e nós nos apegamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigado pela presença de cada um de vocês. Deus abençoe. O irmão estava me dizendo que aqui a gente está subindo tanto, né, Zé Roberto? Que logo a gente vai fazer o culto já no céu. Arrebatamento bem. Mas que bom, nós estamos juntos. Quero desejar uma semana muito boa para você, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação e o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana.